Fala pessoal, beleza? Aqui é Christian do canal Desenvolvedor 404 e nesse primeiríssimo vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês alguns dos comandos básicos, porém essenciais, utilizando o Git. Isso vai te ajudar bastante na sua carreira como desenvolvedor e o melhor, você não vai depender de interface gráfica nenhuma. Então fica aí comigo e bora pro vídeo. Bora lá então. Ah, Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é Git, a criação do Git, os comandos básicos, como você pode instalar e mão na massa. Bom, começando com o que é Git, primeiro, o Git é um sistema de controle de versão, tá? Ele gerencia código-fonte, ou seja, você pode ter diversas versões de um arquivo ou de um conjunto de arquivos que o Git vai registrar pontualmente ao longo do tempo cada alteração que ocorre nesse arquivo ou conjunto de arquivos. Você consegue registrar isso e você consegue voltar no tempo para consultar versões anteriores, caso você precise, caso dê algum tipo de problema, ou você queira para comparar mesmo. Então, suponha que você tem aqui a primeira versão do seu arquivo, do seu código que você está desenvolvendo, qualquer coisa. Versão A, B, C. Você pode adicionar as alterações nessa primeira versão e o B aqui ó, fica exatamente como está. Mexe no C, que você vai aqui na frente, ó, você tem as alterações que você fez, o B está intacto, você pode continuar mexendo aqui. Ó. Você é como se fosse uma linha do tempo. Você vai fazendo alterações nos seus arquivos, no seu código e vai ficando tudo registrado ali em versões, versão 1, versão 2, 3 e assim por diante. Quem criou o Linux, adivinha quem foi? Foi Linus Torvalds, o mesmo desenvolvedor do kernel do Linux. Ele desenvolveu justamente para gerenciar o código do kernel do Linux, que é gigantesco, quando ele estava na faculdade. Então, já dava para perceber aí a grandeza do Git, né? Os principais comandos, os comandos mais básicos do Git são add, commit, push, fetch, merge e pull. A gente vai falar detalhadamente cada um desses comandos, o que eles fazem e como você pode utilizar no seu dia a dia, tá? Então não fique preocupado aí, ainda não. Ah, Bora lá. Então, como que eu posso instalar o Git na minha máquina? Bom, no Windows é muito fácil, eu vou deixar o link na descrição para o instalador do Git. Você precisa basicamente fazer next, 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 finish. Eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Para Windows, para Linux, esqueci do Mac aqui, mas eu vou deixar, vou compadecer e vou deixar também o link do Mac para vocês aí, tudo na descrição do vídeo, beleza? Vocês vão clicar, vão seguir o tutorial. Para você que não conseguiu instalar ele ainda, vai instalar rapidinho, beleza? Bom, essa foi uma breve introdução do que é o Git. Agora bora lá, vendo aqueles comandinhos, lembra que eu falei nos slides atrás? O que eles são, o que eles fazem? Vamos ver eles na prática aqui agora. Bom, e para a gente começar nosso hands-on aí, colocar a mão na massa, eu já criei aqui um repositório aqui com um projeto demo Git, só para a gente, a título de demonstração mesmo, para a gente brincar um pouquinho com os comandos Git que a gente viu ali. Não se preocupe, tá bom? Vocês não vão precisar de conhecer nada de código a fundo aqui no momento. Eu vou deixar o link disponibilizado na descrição do vídeo, beleza? Vocês vão poder acompanhar commit a commit aqui do que a gente está fazendo. Beleza? Bora lá, o VS Code está aberto aqui com ele, mas a gente não vai precisar executar nem nada do tipo, tá bom? O que a gente precisa fazer é abrir o terminal aqui na pasta que está o nosso projeto, tá bom? Você vai baixar ele aí, vai clonar e vai entrar nessa pasta. E já um comandinho bastante útil é fazer o git status aqui, tá bom? Ele mostra se tem alguma alteração ou não no nosso projeto, no nosso repositório. Aqui está falando que está tudo limpo, tá tudo certinho. Aqui a gente não fez nenhuma alteração ainda, beleza? Então, falando em alteração, bom, vamos fazer uma alteração aqui para ver o que altera aqui no nosso, nosso comando git status está tudo limpo, não tem absolutamente nada aqui. Vamos mudar aqui, por exemplo, o nome da controller e adicionar o número 1 aqui na frente, por exemplo.
Vamos ver qual que é a diferença aqui do nosso git status. Está limpo. Olha só, vocês percebem que ele ficou o nome do arquivo, Weather Forecast Controller, tá bem aqui, vermelhinho. O que isso significa? Que o arquivo foi modificado, basicamente. Ele até escreve aqui na frente para você. A gente modificou esse arquivo, então ele marca como modificado. E o que eu faço quando eu vou modificando os arquivos? Bom, simples. Para você adicionar esse arquivo, para preparar ele para comitar para o seu repositório lá no GitHub ou no GitLab, enfim, o que você faz? Git add. O Git add, ele aceita o caractere coringa ponto, que significa que você vai adicionar todos os arquivos que estão alterados, ou então você pode adicionar pelo nome do arquivo. Nesse caso aqui, eu poderia digitar git add controllers barra weather forecast, desse jeito aqui. Isso vai dar certinho. Ele vai adicionar, olha a mágica. Ele vai ficar verde, vai falar que foi modificado, mas ele já está traqueando esse arquivo aqui que você alterou. Uma vez que você faz isso, qual que é o segundo passo? O terceiro, na verdade, o terceiro comando que a gente vai estar vendo aqui. A gente viu status para verificar se há alterações ou não. Vou adicionar para ele começar a traquear os seus arquivos. Ele vai falar, você precisa comitar isso daqui. E como é que eu comito de fato o meu arquivo? Eu faço git commit e o commit ele recebe um parâmetro que é a mensagem. Um dos parâmetros que ele recebe, no caso, é a mensagem. E qual é... O que a gente vai colocar aqui? Vamos colocar alteração inicial. Tá? Inicial. Não sei digitar. Tá vendo? Colocamos alteração inicial aqui no Git, na mensagem do commit, apertei Enter, de novo, comandinho mágico, Git status, você vai usar isso sempre, sempre, sempre. Você vai falar aqui, ó, tá tudo limpo aqui na sua árvore de trabalho, mas vê que, ó, ele dá uma mensagem falando que você tem um commit, você está na frente do seu repositório. E o que isso significa? Significa que você tem um commit aqui no seu computador, na sua máquina local, no seu Git localmente, no seu repositório, tá bom? Que é onde ele guarda as alterações que você faz, que não veio para cá ainda. Se você atualizar aqui, você vai ver que absolutamente nada aconteceu. Então, é importante que sempre que você faça, depois que você faça o commit no seu repositório e ver que está tudo ok, você faça o nosso próximo comando mágico aí que salva vidas, que é o git push. Tá? E o que ele vai fazer? Justamente isso que eu falei. Vai mandar todas as suas alterações, as alterações que a gente acabou de fazer aqui, a gente alterou o arquivo, adicionou eles, correto? Comitamos e agora a gente está mandando para cá, para o GitHub, para esse repositório aqui, para ele salvar as nossas alterações. E, vou lá, há um minuto atrás, meus caracteres estão meio zoados aqui, porque eu mudei de teclado, mas você pode ver aqui, alteração inicial, se você clicar no nome, você vai ver aqui, ó, nossa alteração, bem aqui, tá? A gente mudou disso daqui para isso daqui, bem simples, fácil, certo? Então, qualquer coisa que você precisar alterar, que vocês precisarem alterar, vamos voltar aqui para obter previsão do tempo. Por exemplo, alterar isso aqui de novo. Vamos alterar o readme aqui, por exemplo. Projeto para obter previsão do tempo, por exemplo. E você vai ver que nosso git status, lembra desse comando, você não vai esquecer ele nunca, na verdade, porque você sempre vai estar utilizando. Você vai ver que tem mais de um arquivo alterado agora. Alterei esse, nossa controller, e o readme também, que é esse arquivo aqui que a gente acabou de alterar. O que a gente vai fazer, que pode fazer agora? Fazer daquela forma que eu tinha falado, fazer o git add e o nome do arquivo, certo? Mas como tem mais de um, a gente costuma colocar o caractere coringa ponto, que ele vai adicionar todos os arquivos. Então, se eu fizer git status novamente, você vai ver aqui, ó,
Verdinho, os dois foram modificados, tá bom? Agora o que a gente vai fazer é novamente dar o commit, adicionar a nossa mensagem, que vai ser alteração para commit 2. Só isso. E fazer git push. Lembrando, aqui estavam as alterações anteriores, a alteração inicial. Se eu olhar aqui, nossa alteração para o commit 2 está aqui também. Se a gente for olhar aqui, ó, clicar aqui, ó, só clicar no nome, você vai ver de Get Weather Forecast 1 para previsão do tempo e adicionamos também projeto para obter previsão do tempo. Beleza? Show de bola, então. Agora, Christian, como é que eu faço pull? Como é que eu pego o código de uma pessoa do meu time que já comitou anteriormente? Como que eu faço isso? Bom, o próximo comando que a gente vai ver é o git pull, tá? Que a gente vai fazer exatamente isso, vai obter as alterações que estão lá no repositório já. E como que eu vou simular isso? Bom, imagine que eu consigo editar o readme bem aqui, por exemplo. Consigo editar esse arquivo bem aqui. Então eu vou colar esse nome aqui várias vezes e vou salvar. Bem aqui, no Git mesmo. Ele vai ter essa alteração aqui, certo? Então, essa alteração você não tem ainda aqui na sua máquina, no seu README, certo? Porque a gente não obteve essas alterações. Como que eu faço para fazer isso? Git pull, o que ele vai fazer? O git pull são dois comandos em um. Ele vai baixar as alterações que estão aqui no servidor remoto, tá bom? E vai fazer o merge com suas alterações locais também. Como a gente não tem nenhuma alteração local pendente de ser enviada, vai dar tudo certo aqui pra gente. Aqui, ó, ele mostra aqui, ó, o que foi alterado, que foi esse arquivo readme e tem as alterações, a quantidade de alterações que teve. Agora, se a gente voltar aqui, exatamente como a gente havia alterado lá no nosso repositório, tá bom? Supondo que foi sei lá, o seu colega de equipe, outra pessoa que comitou, tá comitando, tem várias pessoas no seu time comitando código à torta e à direita, entendeu? Você precisa sempre estar fazendo pull para estar mantendo a sua branch atualizada, beleza? Agora, um comando também que eu acho muito, muito importante é o git diff. E o que esse comando faz? Git status de novo aqui para a gente conferir se está tudo certinho. O git diff vai fazer, pessoal? Ele basicamente vai pegar diferença entre arquivos, diferença entre versões também, tá bom? Então, vamos supor que eu altere aqui de novo, ó. Eu vou alterar agora o nome get previsão do tempo 2 aqui. Eu vou fazer você vai ver que a gente vai ver aqui que está alterado, certo? Eu vou fazer um git diff. Lembra daquela telinha do GitHub que a gente viu mostrando a diferença das alterações? Aqui, ó. Ele mostra para você no próprio terminal, na própria janela do terminal. Deixa eu dar um zoom para você ver melhor. A alteração que a gente fez. Saiu de obter previsão do tempo, sem nada, para obter previsão do tempo 2. Basicamente isso que o comando git diff vai fazer, vai mostrar para você, tá bom? Ele vai comparar arquivos e te mostrar a diferença. Ele também consegue comparar branches, versões diferentes também. Mas isso aí fica para o assunto de um próximo vídeo, beleza? Pessoal, com isso, esses eram os comandos essenciais que eu queria mostrar para vocês, que você vai precisar aí na sua jornada dev, vai usar todo dia aqui, comendo arroz e feijão, você vai utilizar esses comandos aqui, git status, git add, commit, push, pull, com certeza vocês vão utilizar todos os dias, tá bom? Na sua jornada dev aí. E outra coisa, para a gente finalizar, uma dúvida que muitas pessoas têm é essa aqui, pessoal. Git é diferente de GitHub, tá bom? Git, como eu mencionei anteriormente, ele é um versionador e gerenciador de código-fonte. O GitHub nada mais é que um repositório também. É um repositório onde você consegue guardar, um repositório remoto, tá? Na internet, que ele tá. Ele é público, ele é gratuito.
onde você consegue guardar as versões do seu código, guardar todas essas fotos desses versionamentos que você faz, todas essas alterações de código, você vai guardar no GitHub e ele vai te prover várias outras ferramentas aqui também, mas o propósito principal dele é esse, ser um repositório remoto para guardar as alterações, as versões dos que você vai fazendo dentro do seu código, dentro dos seus arquivos, beleza? E é isso, pessoal. Esse é o conteúdo para esse primeiro vídeo daqui do canal. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreva aí no canal, ativa as notificações. E também não se esquece de deixar aí nos comentários se você gostou, quais sugestões que vocês têm, beleza? E nos vemos no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais.